E aí galera, aqui é o username Gouresdo e tô aqui para falar um pouquinho sobre o Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition lançou há um mês, mais ou menos atrás, o jogo da BioWare sobre RPG, tática e hack and slash. O jogo foi considerado muito bom e está recebendo uma ótima review em todo lugar. Tem gente falando que é até o jogo do ano, de 2014. Não sei, cara, eu já vi muitas reviews, ouvi muito o que todo mundo tá falando e joguei o jogo, já zerei o jogo. Não. Dragon Age Inquisition possui problemas muito grandes para serem ignorados. Basicamente, no fato de que, deixou de ser um RPG, e 2, destrói a imersão criada pelos outros dois jogos. Existem vários outros problemas, como por exemplo bugs menores, quests terrivelmente inúteis que não adicionam nada, o fato de você, apesar de parecer em vários momentos ser o Lorde Inquisidor, você não fazer as ações de um Lorde Inquisidor, ou simplesmente ser apenas um Pokémon glorificado, como é o caso de Diablo 3 na verdade. Enfim, imersão. Qual que é o grande problema com a imersão? O gameplay que foi colocado não colabora para ajudar a narrativa. Isso não é crime. Mas em Dragon Age sempre foi uma parte muito, assim, um núcleo enorme da história de que magos são pessoas diferentes das outras. Magos estão excluídos, são como os nossos, sei lá, os negros da época da escravidão. Algo assim, eles estão excluídos, estão fora da sociedade. O gameplay ele passa meio que a mensagem de que magos simplesmente estão aí, são normais. Porque eles são mais fracos que você, ou são tão fortes quanto você, ou suas habilidades lembram muito magia, como por exemplo o ataque dos Rugs que acabam entrando e saindo de existência enquanto o cara tipo começa a desaparecer. É muito fora de qualquer coisa que pareça uma realidade, especialmente quando eles falam existe uma linha muito grande entre quem faz e quem não faz magia. Esse gameplay simplesmente arruína totalmente a imersão que existia no outro jogo, nos outros dois jogos. É esquisito pra mim pegar e jogar um jogo que não consegue realmente viver o mundo que os outros dois jogos trouxeram. Eu não entendo por que foi feito assim. O fato de deixar de ser um RPG também é algo que me perturba de maneira terrível, cara. Por quê? Eu sei que as pessoas gostam de bater, segurar o X e ver que o seu personagem está batendo, ao invés de simplesmente deixar a tática funcionar. Mas por que tirar customização de stat? Sério, por quê? Simplesmente deixa você ter um personagem que é mais o seu personagem, porque tem mais stats que você pode escolher. Eu ficava extremamente frustrado de não poder colocar um pontinho sequer em determinação e constituição para o meu ladino. Por quê? Porque são status defensivos que deixam ele sobreviver mais fácil. E eu não podia. Não sei, não podia. Por que não pode? Não pode. Enquanto nos dois jogos podia. Tipo de coisa de RPG, saca? Que você pode fazer o seu personagem como você quer. Ah, mas espera, existe skill trees diferentes que você pode escolher. Mentira! Não tem skill tree diferente que você pode escolher. Você tem uma skill tree primária que vai ser a sua arma que você vai utilizar durante todo o jogo. Você pode trocar a arma que você quer utilizar, mas você vai ter que trocar a sua skill tree também. E você provavelmente vai utilizar a mesma skill tree durante todo o jogo. Essa skill tree primária é impossível de você simplesmente negligenciar se você estiver jogando numa dificuldade como normal, hard ou nightmare. Qualquer uma delas você vai ter que utilizar essa skill tree primária para conseguir fazer qualquer dano ou qualquer coisa. Então tem uma skill tree secundária que existe para dar suporte à sua skill tree primária. Dá para argumentar que é possível utilizar as duas, que existe um pouco de customização, mas sério, é muito pouco. E se você pega a especialização, fica claro na hora qual das duas skill trees você vai querer pegar. É muito pouca customização de personagem e elementos de RPG, sério. É como se fosse jogar um hack and slash que por acaso tem level up.
De verdade, eu sentia mais necessidade de saber aonde que eu ia colocar meus Red Orbs em God of War. Sendo que vocês podem concordar comigo que God of War não é RPG. Se você duvida realmente que eu tô falando besteira, que a customização de personagem na verdade é boa, pensa o seguinte: todo lugar que você vê skill tree, falta skill point. Essa é a verdade, no level máximo você não vai ter skill point suficiente para completar seu skill tree. Em Dragon Age Inquisition, level 20, vai estar sobrando skill point. A não ser que você seja um mago, que aí você provavelmente vai ter que pegar coisas inúteis para conseguir o máximo de passivas possíveis, mas você não vai conseguir utilizar tudo. Portanto você vai perder skill point. Mas Ladino e Guerreiro, level 20, sobrou skill point. O jogo de verdade tem o problema dele, eu acho, é o fato dele na verdade ter começado como um jogo de multiplayer. As pessoas hoje estão falando que o multiplayer entrou porque foi uma maneira corrida de se fazer as coisas. Não! O multiplayer é o projeto do jogo, o combate inteiro rodou em torno desse multiplayer. Não existe heal. Por quê? Porque o heal quebra o ritmo do multiplayer. Vocês iam matar todos os oponentes e falar: pera, vamos healar. Não pode ter isso no multiplayer. O multiplayer tem que ser fluido o máximo possível para sempre levar à frente. Por isso, tiraram a spell de heal. E que de verdade é outra coisa que, na minha imersão do jogo, simplesmente morreu. Você tem curandeiros, gente que usa magia de heal, mas seus magos simplesmente não sabem. E aparentemente as suas poções são tão efetivas quanto qualquer magia de cura. O que faz se perguntar por que as pessoas usam magia de cura ao invés de usar poções. Não faz sentido. O mundo inteiro está cheio desses pequenos momentos onde você simplesmente olha e fala: não faz sentido. Tá, continuando pro multiplayer, de por que eu acho que o multiplayer é a maneira correta de se jogar esse jogo, por mais horrível que essa frase soe. Você vai começar a ver várias coisas. Por exemplo, existe a capacidade de você reagir se você for um guerreiro ou um ladino. Se um cara te ataca no melee, você bloqueia e contra-ataca. De tal forma com que o cara vai ficar simplesmente no chão ou fazendo coisa nenhuma. É uma maneira ótima de você ganhar tempo e, de certa forma, ganhar vida efetiva para o seu guerreiro. Mas o número de oponentes de melee no multiplayer é extremamente pequeno, tornando eles pequenos pontos estratégicos para você conseguir recuperar a vida. No single player eles são apenas decoração. Dá pra gerenciar seus oponentes de melee dando risada, cara. Por quê? Porque você consegue utilizar o taunt do seu guerreiro para puxar o cara do melee. Dá pra você fazer o seu Hug rolar para longe dos caras. Dá pra você fazer o seu mago andar, que ele desvia do ataque. Tudo isso simplesmente deixa o cara de melee, que é o oponente mais comum no single player, um cara inútil. No multiplayer, como só tem 2 ou 3 por onda e uma quantidade absurda de arqueiros, ele se torna uma coisa muito chata. Você fica: caramba, ele está bloqueando meu caminho, caramba, esse maldito conseguiu me alcançar. Você tem que ficar atento ao oponente de melee. No single player, cara, você liga a câmera estratégica, que se dane. Simplesmente isso fica ainda mais claro quando você vê o poder do mago. Seus magos oponentes, mano, no single player você dá risada. O que eles fazem? Vão colocar a mina na sua frente? Câmera estratégica, você dá a volta nela. Você faz com que todo mundo evite com a câmera estratégica. No multiplayer, sempre vai ter aquele cara que não viu o mago colocando a mina no chão e vai pisar. Vai perder mais da metade da vida. Se você estiver do lado dele, você perde junto. É muito dano por um errinho. Isso é o tipo de coisa que acontece realmente no multiplayer. O jogo foi focado para isso, o combate inteiro está nisso. A não ser a luta de dragões. Luta contra dragão realmente foi uma coisa feita, que aparentemente foi feita para o single player. É muito difícil, assim, você adora, não existe outra maneira de descrever. Qualquer um cara que foi brigar contra o dragão vai adorar o resultado porque as lutas são legais. Pessoalmente eu acho que a BioWare deveria incluir um modo contra dragão no multiplayer, porque o multiplayer já está ficando enjoativo para muita gente. Enfim, onde é que eu quero chegar com todo esse discurso? Parece que eu só estou falando assim, tipo, do meu gosto pessoal do jogo. E sim, faz parte do meu gosto pessoal ter um jogo de RPG e não um jogo de ação. Mas, por que isso é ruim? Primeiro de tudo, se você está deixando o seu jogo deixar de ser RPG para ser ação, você está matando boa parte do seu público-alvo, o público que você já está tentando chamar pela fidelidade. Não tá certo, cara. Você não pode simplesmente falar tchau, público. Cara, a Bethesda fez isso com Oblivion e com Skyrim.
Muita gente fala, caramba, cadê o Morrowind de novo? Cadê o Morrowind 2? O jogo que a gente realmente queria jogar. Eu conheço muita gente que gostava da Bethesda, amava Morrowind e nunca vai comprar o próximo Elder Scrolls. Porque simplesmente falou, cara, se continuar nessa pegada do Skyrim, não vale a pena. Não é um jogo que realmente me completa, que eu gosto de jogar. É muito público que você perde se você fazer esse tipo de coisa. Mas bem pior que isso, essa coisa de colocar a mecânica errada do gameplay pra quebrar a própria lore do jogo. Caramba, cara, quem conseguiu fazer isso? Quem conseguiu colocar uma mecânica que simplesmente destrói a lore do seu jogo? Claro, existem as menores, tipo, você não pode dar um tiro na tranca de uma porta para quebrar a tranca da porta e poder arrombar a porta. Isso acontece. Mas, cara, quando você vê assim, não sei, imagina God of War sendo jogado com Prince of Persia. Você ao invés de tipo, sei lá, cortar pernas de Cíclope e arrancar o olho dele na mão, você subisse nos muros, passasse reto dele, sei lá, cortasse devagarinho para fazer o cara cair. Nada contra Prince of Persia, é muito bom no seu próprio local. Se fosse colocado no meio de God of War, cara, ia ser uma bosta. É que nem, sei lá, Devil May Cry, onde o Dante não quer zoar com as pessoas. Mesmo no DMC, que foi o remake, o Dante zoava com as pessoas, porque isso faz parte de toda a parte do personagem de Devil May Cry, da maneira como que o jogo funciona. O gameplay, na minha opinião, mudou muito, mas, cara, o núcleo tá lá. O núcleo não se contradiz, Dante ainda mata demônios. E em Dragon Age isso não acontece. Magos se tornaram fracos, a magia se tornou inconsistente, demônios simplesmente agora aparecem. Dá pra justificar os demônios simplesmente aparecendo, mas cadê as abominações? Poxa, o Veil tá com putz de um buraco enorme lá no meio, por que que não aparece uma abominação pra você enfrentar? Cara, por que que você, ao invés de tipo mandar conselheiros pra ir pra Orzammar pra fazer um conselho, por que que você não vai lá? Você não é o líder daquela bagaça, não é pra você assinar o tratado? E aí você vai lá e procurar um local que está sendo infestado por zumbis. Nossa, que legal, você foi lá e matou zumbi. Super trabalho de líder. É o cara que realmente está na liderança de uma organização, né? É o cara que mata zumbi, não o cara que fecha tratado. Nada contra a BioWare, nada contra os jogos que eles fizeram, mas Dragon Age Inquisition em específico faltou, cara. Eles fizeram alguma coisa errada no meio desse processo todo e não conseguiram... Na verdade, não é que eles não conseguiram, eles simplesmente tiraram o próprio pé na hora de fazer o jogo. Se você fosse perguntar pra mim que nota que eu daria pra esse jogo, eu diria 4 de 10. Na lata, não tem como eu dar mais do que 4 de 10. Pra mim essa é a nota, e todo mundo vai discordar de mim, eu não ligo, cara. Enfim, era mais ou menos isso que eu estava a fim de falar, que Dragon Age Inquisition, apesar de ter um gameplay divertido, o gameplay não colabora com o jogo, a criação de personagem de verdade falta elemento de RPG para você se sentir como se estivesse no controle de verdade de um personagem, 1000 problemas, poucas soluções, e o ponto que compensa no jogo de verdade é a história que você poderia ler na Wikipedia, caso você quisesse. Esse é o Username Goresdo falando sobre Dragon Age Inquisition. Falou, gente, valeu por assistir.